Esse é o primeiro tutorial do Tanned Bylog. Assim que você baixar ele, hoje ele está na versão 2.0.1, vai vir esse arquivo aqui. Você tem que ter o Java instalado na sua máquina na versão 1.8 para cima. Então, tendo esse arquivo, você vai dar dois cliques, ele vai abrir a tela do Tanned Bylog. Abriu aqui, eu vou puxar ela para cá, que é esta tela aqui. Vamos começar a entender essa tela. O que tem nela, né? Esse mapa. Esse gráfico é um gráfico do tempo de injeção, aqui já veio carregado, é a primeira vez que você baixar vai vir com esses valores. Tem um grupo de filtros aqui e tem uma tabela embaixo. Bem, vamos começar aqui pelos filtros. Os filtros que, aliás, vamos começar pela primeira coisa que tem que fazer. Vamos começar pelos filtros aqui, eu já explico essa primeira coisa que tem que fazer. Deixa eu só explicar a tela. Aqui você tem os filtros, né? Você tem uma opção de truncar, que ele trunca as médias, ou seja, se tem um truncamento aqui de 10%, ou seja, se você tiver 100 amostras em uma coluna, ele vai truncar 10% da direita, 10% da esquerda, ou seja, os 10% mais altos e as amostras 10% mais baixas. Isso serve para fortalecer o algoritmo que é utilizado aqui para tirar a média da sonda. E temos aqui TPS maior, mas é maior ou igual, então você tem um filtro de 1% de TPS a 100%. Você pode colocar 20, 30, enfim, é um filtro. Temperatura do motor, de 80 a 100. Precisão da MAP, 002. Isso que é interessante. Quando esse analisador for analisar um log, ele vai atrás dos valores dessas colunas que estão aqui embaixo. Então, menos 90, menos 85 e por aí vai. Por exemplo, quando ele estiver em menos 0,60, se não tiver muitos registros exatamente com esse valor, vão ter poucas amostras. Então, esse 002 ele faz o seguinte, se tiver essa precisão conforme está aqui, 0,60 ele vai atrás de amostras no intervalo de menos 0,62 a menos 0,58. Então, isso ajuda a fortalecer a quantidade de amostras que vão ser utilizadas para gerar a sonda e a correção, a sonda média e a correção. Sonda maior, menor, mesma coisa. Muitas vezes em aceleração rápida ou desaceleração, o carro joga a sonda, engorda muito ou fica muito magro. Isso aqui serve para a gente cortar um pouco as anomalias. Como a maioria das sondas tem um piso de 0,68 e pega 1,31 no máximo, eu cortei em 0,70 e 30, mas a depender de cada sonda, de cada aplicação, isso aqui pode ser configurado. E a gente tem aqui embaixo a tabela principal, ela vai de menos 0,90 a 2 bar, que é a utilização mais comum, com as seguintes linhas: editável, corrigido, mapa milissegundos, correção, lambda-alvo, correção de sonda, sonda média e quantidade de amostras. O primeiro passo aqui, assim que você abrir, é configurar a lambda-alvo. Você pode dar dois cliques aqui e ir digitando, mas tem um item aqui que facilita isso. Editar sonda-alvo. Ele vai abrir essa tela aqui, que é a mesma configuração que tem nas Pandus. Então você tem aqui 5 linhas para configurar. Então de menos 80 bar, 1 de sonda, até 0, 1, e aí vai. Assim que você gravar, ele vai trazer esses valores para cá. Ah, mas eu coloquei em 001 de sonda e em 0,60, 82. O que vai acontecer nesse intervalo? Ele vai interpolar, que é o que a maioria das injeções fazem. Interpolam valores de forma linear. E aqui ele vai fazer isso. Então, quando você gravar, ele vai colocar 100 e lá em 00 estava 1 e 0,60 bar estava 0,82. O que ele fez no meio? Ele interpolou. Então veio 1, 0,97, ele vai decaindo o valor de forma linear até encontrar o 82. Mas repetiu aqui na coluna 0,50. Precisa de um arredondamento. E o arredondamento que ele usa aqui, ele encontrou que foi o mesmo valor. Então é isso aqui. O próximo passo é você preencher o seu mapa que você usa agora no seu carro. Mas eu tenho duas bancadas. Se você tiver duas bancadas, você vai ter que eleger uma das duas para trazer os valores de milissegundo para esse analisador. Então, você vem aqui e clica duas vezes. Ele vai abrir o campo para você editar e você pode fazer edição aqui. 0,275. Você pode dar um tab, ele vai para a próxima. 0,215. Você dá um tab e foi para a próxima. 0,230. Você dá um enter, ele para. Daqui até o final,
você tem que preencher os valores para ele conseguir fazer a análise para você. Tem um bugzinho aqui que eu ainda não consegui corrigir, mas já vou avisando aqui no tutorial. Se você der 2 cliques aqui e clicar fora, ele vai ficar em branco, então você tem que voltar e dar um Enter. E ele deixa o valor. Ele sempre está atualizando o mapa aqui. Essa linha verde é essa linha de mapa milissegundos. A azul que não está lá é porque aqui não está preenchido. Pois bem, você já configurou então seus filtros, você já configurou a linha de mapa em milissegundos e você já configurou a lambda. O próximo passo, que é essencial você fazer, é você vir em arquivo, salvar configurações. Ele vai salvar um arquivo XML, então salve em algum lugar. Eu já salvei o meu, que a próxima vez que você entrar nessa tela, você vai ter que vir em arquivo, carregar configurações. Eu já tenho uma aqui na pasta Rian. Esse aqui é as configurações que eu uso. Então ele já carregou aqui para mim. Ele já traz um mapa em milissegundos e um mapa editado aqui, mesmo sem ter as informações ainda. Vamos agora abrir um log aqui. Abrir log. Vamos abrir um log aqui que eu fiz com o meu carro. Você só precisa pegar o log da Pandu, salvo no seu computador, não precisa fazer nenhuma edição. Você vem aqui, um log de 30 megas, você abre ele. Sistema, o Tunned by Log, ele vai fazer uma análise em cima desse log e já vai te propor correções. Vamos entender o que ele fez aqui. Logo de cara você vê que a linha, quantidade de amostras, ficou colorida. As que estão em vermelho são que tem pouca amostra, então aqui tem 6 e aqui tem 62. Então são poucas amostras, esses valores não são muito confiáveis, então tem que ter uma atenção maior com eles. Os azuis é que tiveram um bom número de amostras, amarelo também teve pouca amostra, né, então um sinal de alerta, e os vermelhos é a mesma coisa, não é tão confiável esses valores. Por que aqui está vermelho? Eu andei pouco com o pé mais embaixo nesse carro, então 0,2 bar, 0,30, aqui se trata de um carro turbo, né? Ele só pressurizei 1,20, ó, tem 8 amostras só, é muito pouco, então dá para confiar nesse valor? Depende, né? Você tem que entender o que está sendo feito aqui. Mas você vê que a próxima linha aqui, que é a sonda média, você vê que esse mapa aqui já está bem interessante, ó. Aqui, aonde está esse número 0,81 foi a sonda média e o esperado era 0,82. Então está muito próximo. Mesmo assim, foi feita uma correção. Esse 0,99 aqui, ele viu que faltou 1%, ele vai aplicar isso e o valor vai estar aqui. Enfim, vamos voltar aqui que aqui a gente consegue ver ao lado esquerdo da planilha, né? Então você tem aqui a quantidade de amostra, a sonda média que ele calculou por map. Você tem a correção da sonda, nesse caso esse carro foi feito um log sem correção de sonda, então ele está todo zerado. E o Tunned by Log ele consegue interpretar correções de sonda, não é tão preciso a correção feita dessa forma, pois existe uma série de fatores aí que não dá para ser implementado aqui, que é a posição da sonda, onde a sonda está no carro, mais perto do coletor, mais longe do escapamento, bico, cilindrada de motor, velocidade de gás, então isso tudo tem que ser levado em consideração. Então a gente tem aqui a correção de sonda, o lambda aqui que era o alvo, né? A correção que está sendo aplicada, então você vê aqui, ó, 1 é que ele não aplicou nada, 1 vezes qualquer número é ele mesmo, então ele não vai aplicar nenhuma correção nesses números aqui. Então é porque aqui era esperado 1, deu 1 de sonda média, era esperado 1, então tudo certo. Correção deu 1 vezes o valor que tem aqui, a gente tem exatamente esses dois valores. Por que duas colunas de corrigido? Uma corrigida e um editável. O editável você pode mexer. Então, se você, a minha resolução não pega 3 dígitos, eu quero, em vez de ser 1,211, eu quero usar 1,222. Então, você coloca o 2 aqui, dá um Enter, ele já aplica e altera aqui. Só a título de curiosidade, eu posso vir aqui e botar 5. Você viu que apareceu uma anomalia no gráfico, né? Então, existe também essa função aqui, ó, interpolar, que faz uma interpolarização linear. Então, esse valor está com uma anomalia muito grande. Então, você vai clicar aqui, segurar o Shift, clicar na próxima célula e o centro, né, das células vai ser interpolado. Então, se você apertar interpolar, ele vai jogar um valor aqui, né, que era o 0,5, ele interpolou. Você vê que nem é o mesmo valor que foi corrigido, é um outro valor. Ele interpolou, fez a interpolarização linear. É útil para tirar algumas anomalias, mas tem que ser usado com atenção. Você pode fazer isso com mais células também, tá? Posso clicar daqui até aqui, ou seja, uma célula, dá um Enter aqui, uma célula, 2, 3, 4, 5. Então, tem 5 células aqui. Essas 3 do meio vão ser interpoladas. Ó, interpolei, as 3 do meio mexeram, então elas ficaram mais lineares.
vê que elas não ficam igual ao corrigido. Ó, tem um caso aqui que a gente pode dar uma olhada. Nesse mapa, em 0,5, que é exatamente onde ele transita para a sonda 0,82, vamos pegar aqui, ó, 0,5, 0,5. Esse número aqui, ele fez esse pico, então eu posso muito bem vir aqui nele, clicar aqui e na 0,60, 0,40, 0,60 interpolar. Interpolou, ele deixou o gráfico mais linear. Para isso que serve essa opção interpolação. Pois bem, é isso que o Tandem by Log basicamente faz. Ele pega o seu log, ele vai fazer uma análise em cima dele. Então, algumas dicas: façam logs grandes com 50 MHz, 50 Hz, né, de taxa de amostragem, para ter bastante amostra, para você conseguir gerar um valor mais assertivo. Eu não vou entrar aqui no mérito de como o cálculo é feito, mas é um cálculo estatístico, ele despreza e filtra e está sendo bem assertivo, né? Já fizemos alguns testes tanto no meu carro como de algumas pessoas que se candidataram aí e vimos que está funcionando de forma interessante. De toda forma, o meu e-mail está aqui, né? ian.diego@gmail. Então, qualquer sugestão, qualquer observação de funcionamento, qualquer erro que a aplicação apresentar, pode me mandar, que eu estou disposto nesse momento a dar atenção a isso aqui. Outra coisa, esse editável é o que você vai jogar no seu carro, né? Como já está o nome aqui, né? Você vai pegar esses valores e vai transferir para o seu mapa. É ele que você vai usar. Temos aqui também o botão recarregar. Se você apertar o recarregar, ele só vai gerar de novo os dados, né, a análise a partir do arquivo que está sendo mostrado aqui. Então é isso. Esse é o Tandem by Log. Temos aqui também a configuração carregada, o arquivo que foi carregado, o botão abrir log. Eu acho que eu entrei em todos os detalhes, né? Carregar configurações, salvar, né? Você carrega e salva elas. A edição, escolar mapa que não está funcionando, né? Não está. É um descuido meu ter deixado isso aqui, mas a ideia é que se um dia o EcoManage for possível, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, copiar e colar na área de trabalho que você traga essas informações para cá de um jeito mais simples. Em utilização, fiz uma tela aqui com alguns passos que podem tirar alguma dúvida momentânea, então sobre os botões, sobre os filtros, né? Qualquer coisa, depois de uma lida dessa, se tiver dúvida, meu e-mail está aí, respondo quando possível. Sobre aqui também, só o meu e-mail. Esse software, ele não é pago, tá? Ele é gratuito, a distribuição dele é gratuita. Porém, quando eu falei isso, algumas pessoas falaram que poderia ter algum botão de doação, então eu apliquei aqui. Se alguém quiser doar, achar que isso ajudou de alguma forma, bem, a opção está aqui, é só clicar, você vai ser direcionado a um browser e aí não tem valor fixo, fique à vontade. Mas repito, isso aqui não é pago, isso aqui não é comercial, está disponível para as pessoas utilizarem ele, tá? Então, basicamente é isso, esse é o Tandem by Log. Outra coisa, entendam as limitações que essa análise tem, ou seja, o seu mapa ele sempre vai estar sendo corrigido de alguma forma. Por quê? Entendendo um pouco de mecânica, né, do seu motor, a eficiência dele pode variar durante o dia pela temperatura do ambiente, se é um dia mais frio, se é um dia mais quente, se tem mais presença de CO2 no ar ou mais oxigênio, isso influencia. O combustível que você abastece no posto pode ser, principalmente o álcool sofre muito, né, com isso, pode ser diferente entre um abastecimento e outro. Então, nunca você vai conseguir ter uma sonda ali sem correção alguma. Você pode até ter, mas ela sempre vai ter uma variação. Você pode ver aqui, ó, eu já apliquei algumas vezes no meu carro, esse é o mapa dele. Então você vê aqui, ó, 0,1, aqui é 1%, não é nem 1%, né, 0,1%. 1% de correção, aqui vai ter 1% de correção aqui também, aqui 2% de correção. Então, ó, 1% aqui é um pouquinho mais forte. Opa, eu tô lendo a sonda, né? Aqui é a correção. Aqui vai ter a correção 2%, 1%, 2%, 1%. Aqui é onde ando muito pouco com o carro, aqui então o carro ainda está gerando amostra para poder acertar, mas você vê que eu já não uso correção de sonda há um bom tempo, porque o que esse 1% reflete?
Vamos ver aqui, ó, a lambda estava esperando 1 e o carro deu 101. Então, é uma casa decimal muito pequena na sonda, claro, é importante, mas tem que ser observado que 0,01 de sonda, se você andar com a margem mais tranquila, isso não é problema. Ah, faltou falar, deixa eu carregar um log aqui, que tenha, o Denão participou do teste aqui, ele me mandou alguns logs, vou pegar um log do carro dele aqui, com correção que ele me mandou. Então esse mapa aqui tem correção de sonda, só para eu explicar que o software também proporciona essa leitura. Então ele lê aqui para você, ó, as correções que foram feitas. Mais uma vez, o ideal é você rodar esse mapa aqui, ele ainda está corrigindo alguma coisa. Ele corrigiu até menos 9% de sonda aqui. Você vê que está tudo vermelho, né? Foi um mapa que um log que não teve muita amostragem suficiente para gerar algo com confiança, mas veja só, ele interpreta, ele leva em consideração essa correção de sonda para te dar uma correção, tá? Mas é o seguinte, eu aconselho, se você tiver com uma correção muito agressiva no seu carro, rodar com o mapa com correção aqui 1, 2 vezes. Quando você perceber que a correção baixou bem, ela está de 0 a 4, 0 a 5% ou menos, né? 0,2, de 2%, 3% de correção, desliga a correção por sonda e traz para cá o seu log. Vai ser muito mais assertivo do que usar a análise de logs com correção feita, tá? Com correção de sonda ativa, porque polui muito as amostras, o software não consegue interpretar esses tempos. Por exemplo, o log da Pandu, ele não te informa quando a aceleração rápida está ativa ou não, então não dá para desconsiderar isso, não dá para você saber quando ele ocorreu ou quando não ocorreu. E você tem que ter muita amostra para que a própria geração da estatística dele descarte esses valores. Tá bom? Então, esse é o Thunderbird Bylog, mais uma vez, né? E está aí disponível. Então, pessoal, um abraço e qualquer dúvida, o e-mail está aqui, está disponível. Até mais.